Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jerusa de Arruda. Nós estamos gravando mais uma aula de Direito Tributário e hoje nós vamos conversar com vocês sobre a questão da base legal do direito tributário, né? Na Constituição, na legislação de um modo geral. Vamos espelhar aqui para você que vai nos assistir a nossa tela. Pronto? Vejam só, o direito tributário, o direito público, nós tem uma base legal, que a compõe a partir da Constituição, de 1988, Código Tributário Nacional e demais legislação infraconstitucional. Então, hoje, nós vamos trazer justamente essa questão aqui para que vocês entendam, de um modo geral, onde se situa a base legal, né, desta disciplina, que tem como principal objeto de estudo a questão dos tributos, ok? Vamos lá? Então, inicialmente, o direito tributário, ele é um ramo de direito público que estuda e normatiza as relações tributárias. Relações tributárias entre quem? De um lado, você tem o credor, aquele que tem o direito de receber, né, o pagamento do tributo, seja ele nas suas diversas espécies, como no caso um pagamento de um imposto. Então, esse credor ele pode estar representado, de um lado, por uma das unidades da federação, né, pode ser a União, pode ser um dos Estados-membros, pode ser o Distrito Federal, pode ser o município, e do outro lado, você tem o devedor, aquele que precisa levar o dinheiro aos cofres públicos, o contribuinte, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, o direito tributário é um ramo do direito que se ocupa das relações entre fisco e contribuinte, né? No processo de imposição tributária, seja ela de qualquer espécie. O exercício dessa competência tributária, prevista constitucionalmente, ela tem limitações, né? Justamente para proteger, a partir do princípio da segurança jurídica, os contribuintes, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o direito tributário, ele tem como objeto a obrigação tributária, a relação fisco-contribuinte, né? De um lado, o credor, como eu já disse aqui, que é representado por uma das unidades da federação, e do outro lado, o devedor, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A natureza jurídica do direito tributário é uma natureza pública, porque há uma preponderância do interesse público sobre o interesse do particular. Então, nós temos aqui que estabelecer que existe uma relação jurídica de superioridade entre o ente federado com a pessoa física ou com a pessoa jurídica, nesse processo que estabelece essa relação obrigacional. O ramo do direito público, né, em que se insere o direito tributário, ele possui autonomia didática e científica e princípios de estudos próprios. Daí-se dizer que o direito tributário é o ramo do direito público autônomo. E o direito tributário ele estabelece uma relação com os outros ramos do direito. O direito constitucional, que lhe dá a base, o direito administrativo, financeiro, processual civil, penal, civil e internacional. Então, há uma interdisciplinaridade, né, que vincula o direito tributário com esses ramos do direito. A base de codificação para o direito tributário é o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5172 de 1966, que foi recepcionada pelo texto da Constituição de 1988. Então, dentro desse processo, a Constituição estabelece o chamado Sistema Constitucional Tributário. Então, na Constituição de 1988, as matérias do sistema tributário e de finanças públicas, eles dividem um título completo da Constituição, mais precisamente o título 6, né? Título 6 da Constituição da República. Entre os artigos 145 a 162, nós encontramos as disposições relacionadas ao sistema tributário nacional. Entre os artigos
163 a 169 do título 6 estão reservados aos conteúdos de finanças públicas. Então, vamos seguir aqui com relação ao direito tributário, propriamente dito. Artigo 145 a 162 da Constituição Federal. Primeiro, esses artigos da Constituição, eles organizam o chamado Sistema Tributário Nacional. Então, nesse Sistema Tributário Nacional, estão definidos quais são as competências de cada uma das unidades da federação: União, Estados, Distrito Federal e municípios. A Constituição, ela não cria tributos, ela vai estabelecer as competências, né, de cada um dos entes federados aqui relacionados. Então, a Constituição, no conjunto desses artigos, 145 a 162, ela estabelece, ela vai dizer, olha, e essa espécie de tributo, ela é de competência de um município. Essa espécie de tributo é de competência da União. Por exemplo, o imposto de renda é uma das espécies tributárias de competência da União. O ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é um dos impostos de competência dos estados. O IPVA, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, é um dos impostos de competência dos municípios. Então, o conjunto desses artigos vai estabelecer justamente as competências tributárias, ou seja, a competência legislativa que tem a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios para criar o tributo. Então, nesse processo, o ordenamento jurídico tributário, ele começa pela Constituição, artigos 145 a 162. Seguindo o parâmetro constitucional, as chamadas normas primárias, ou seja, o Código Tributário Nacional, leis federais, leis estaduais e leis municipais, devem se espelhar em todos os princípios de competência estabelecidos entre os artigos 145 a 162. E, seguindo essa norma piramidal, Constituição, norma primária, norma secundária, que são os decretos e os atos administrativos expedidos para regulamentar o disposto nas normas primárias, que obedecem, consequentemente, os preceitos constitucionais. Dessa forma, é necessário que prestemos atenção na definição legal estabelecida com relação ao principal objeto de estudo do direito tributário, o tributo. Então, o Código Tributário Nacional, ele traz a definição de tributo, artigo 3. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, se a gente verificar dentro desse preceito, né, há uma classificação. Como é que se processa essa classificação jurídico-dogmática dos tributos no Brasil? O artigo 5º do Código Tributário Nacional e a Constituição Federal, artigo 145, traz para nós o seguinte, que as espécies tributárias são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Essa classificação adotada parte de uma interpretação literal e sistemática. Seriam somente essas as espécies do gênero tributo. Então, você tem o gênero tributo, com a descrição colocada aqui no artigo 3º, e as espécies são impostos, taxas, contribuição de melhoria. É a inteligência, na verdade, a classificação tripartite. Então, apenas seriam 3 as espécies de tributo: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Voltando à questão dos componentes, dos elementos relacionados ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, que fala sobre o conceito de tributos, existem 5 elementos que compõem o conceito de tributo.
O tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, que não se constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade vinculada. Uma prestação pecuniária significa que o valor é pago em dinheiro. Essa é a regra geral. A única exceção é a dação em pagamento. Por que o tributo é uma prestação compulsória? Ela independe da vontade. À medida em que há uma descrição legal, fato gerador, primeiro elemento da regra matriz de incidência, e alguém pratica no mundo real um ato concreto que vai se relacionar com o que está descrito na norma, essa prestação gera a obrigação tributária e é uma prestação compulsória, independente. Por exemplo, alguém compra um imóvel, recebe uma herança, recebe um salário. A norma diz, aplique-se essa incidência. Então, o tributo é uma prestação pecuniária. Significa levar dinheiro aos cofres públicos. É compulsória, porque à medida em que o contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, pratica aquela ação no mundo real, sobre ela incide uma cobrança de determinada espécie tributária. O tributo, ela não constitui sanção de ato ilícito. Ela provém de uma atividade ilícita, regular, e ela é criada por lei, com base no que prevê o princípio da estrita legalidade tributária. E ela é cobrada mediante uma atividade vinculada. Cada unidade da federação, ela estabelece um preceito de cobrança através do lançamento tributário. Então, além do conceito previsto no Código Tributário Nacional, artigo 3º, trouxemos aqui o disposto numa lei 4320 de 64, artigo 9º, que é o conceito financeiro de tributo. Tributo é uma receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Vejam só, tributo é receita derivada. Derivada de quê? Do pagamento de tributo, que deve ser feito pelo contribuinte, seja ele uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é uma receita que deriva do pagamento de terceiro. E esse tributo, ele é instituído pelas unidades da federação. Cada unidade da federação, municípios, estados-membros, por exemplo, seguindo o que dispõe a Constituição Federal acerca de suas competências, eles criam o tributo. Então, tributo é uma receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo imposto, taxa, contribuição de melhoria. No caso aqui, este conceito também segue a linha tripartite, que seriam 3 as espécies tributárias. Então, tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis infraconstitucionais em matéria financeira. Vinculado a quê? Objetivando o quê? Destinando-se a quê? Destinando-se o seu produto, ou seja, os recursos provenientes do pagamento dos tributos, ao quê? Ao custeio da atividade geral específica exercida pelas entidades. Ou seja, estados, União, Distrito Federal e municípios, quando eles arrecadam a receita, eles vão fazer o pagamento, vão distribuir acerca das despesas que eles tenham, sejam despesas fixas, por exemplo, como pagamento dos servidores, ou então um investimento nas áreas sociais, saúde, educação e segurança. Então, o sistema tributário nacional, né, para efeito da classificação atual prevista pela doutrina, pelo Supremo Tribunal Federal, é o seguinte: não são 3 apenas as espécies tributárias. Além dos impostos, previstos no artigo 145, inciso 1º, das taxas, previsto no artigo 145, inciso 3º,
das contribuições de melhoria previstos no artigo 145, inciso 3º, nós temos os empréstimos compulsórios, previstos no artigo 148, e as contribuições para fiscais, previstos no artigo 149. Inclusive, sugiro as leituras desses dispositivos, porque voltaremos, né, para tratar em aula especificamente de cada uma dessas espécies tributárias. Então, como funciona isso no quadro geral? Primeiro, nós vimos aqui a relação direta do direito tributário com o direito constitucional, com o direito administrativo, com o direito financeiro. Então, o Estado, aí eu estou falando Estado lato sensu, ele tem que despesas, são chamadas despesas públicas. E para o desenvolvimento dessas despesas, eles precisam fazer receita. E eles fazem receita, principalmente, o volume maior dessas receitas advém do patrimônio de terceiro. Então, o direito constitucional, ele vai tratar da organização das pessoas políticas, a atribuição das competências, a atribuição constitucional, dizer o que é de competência de cada uma dessas unidades. E uma dessas competências é justamente de natureza tributária. O direito administrativo, ela se compõe de uma atividade fim do Estado. São os serviços que são prestados pela administração. Como a administração vai desenvolver os seus atos administrativos? E o direito financeiro, ele se compõe principalmente da atividade financeira do Estado. Ele vai trabalhar a relação entre despesa e receita. Essa receita, ela é patrimonial originária, porque é uma função atípica do Estado, e derivada ou tributárias, porque é uma função típica, com relação ao princípio da compulsividade, ou seja, quem vai trazer dinheiro aos cofres públicos é o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o direito tributário é um ramo do direito público autônomo que tem princípios e legislação própria. Aqui, nós citamos o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar recepcionada pela Constituição, e o Código Tributário Nacional, ele traz as normas gerais do direito tributário. Então, você tem Constituição Federal, Código Tributário Nacional, que vai trazer as normas gerais do direito tributário, e as normas infraconstitucionais específicas, publicadas pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal, pelos municípios. O conceito, retomando aqui o conceito, do artigo 3º do Código Tributário Nacional sobre tributo, é de que tributo é, então, uma prestação pecuniária, paga em dinheiro, compulsória, que independe da vontade do contribuinte, criada por lei, não é sanção, porque ela provém de um ato regular, e ela é exigida por uma atividade administrativa plenamente vinculada através do lançamento tributário. Então, o Código Tributário Nacional, volto a dizer, ela adota a concepção tripartite, que são 3 as espécies tributárias: taxas, impostos e contribuição de melhoria. A natureza jurídica do tributo, portanto, ela é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação tributária, que é entre o contribuinte de um lado e o fisco do outro, sendo irrelevante essa questão da sua qualificação. Então, o artigo 4 diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. E, primeiro, a denominação e demais características formadas pela lei e a destinação legal do produto e de sua arrecadação. Mas, atenção, a exceção a esse artigo, de que apenas são 3 as espécies tributárias, foi já regulamentada, pacificada e adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que diz, olha, não são 3 as espécies tributárias, são 5: taxas, impostos, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuição especial ou parafiscal. Então, quais são as espécies tributárias existentes em nosso ordenamento? O gênero é tributo, cuja definição legal está lá no artigo 3º, e as espécies são impostos, taxas, contribuição de melhoria,
empréstimos compulsórios e demais contribuições. Aqui eu coloco ao lado alguns exemplos: a contribuição do PIS, da COFINS, a Previdência Social, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição do FGTS, a contribuição que nós fazemos às entidades profissionais, como a OAB, a CID, que é a incidência sobre o domínio econômico. Então, todo esse conjunto, né, formam as espécies do gênero tributo. Essa teoria tripartita, Código Tributário Nacional, artigo 5º, que primeiro o artigo 5º vai dizer, olha, os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. A Constituição da República também, artigo 145, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, como taxa de iluminação pública, por exemplo. Taxa para buraco. E a contribuição de melhoria que recorre de obras públicas. Né? Quando há uma obra pública, uma melhoria numa estrada, por exemplo, então a prefeitura pode cobrar um determinado tributo, que ele tem essa configuração de contribuição de melhoria, porque houve uma valorização do determinado imóvel, por exemplo. Então, o sistema tributário, né, após essa introdução que a gente colocou aqui, né, dessa previsão constitucional, dessa base legal no Código Tributário Nacional, do conceito legal de tributo lá no artigo 3º, o que é o sistema tributário? O sistema tributário é um conjunto ordenado de elementos que mantém relação entre si, objetivando a harmonia do todo. Assim, em um sistema, as partes se interagem de tal modo que a alteração ou modificação em uma delas provoca repercussão relativa no todo. Então, podemos definir o sistema tributário como o conjunto de regras jurídicas relativas ao quê? A instituição, ou seja, a criação, a regulamentação e a cobrança de tributo, que se acham dispostas e se relacionam segundo a orientação dos chamados princípios gerais do direito tributário. Então, é o seguinte: União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada uma das unidades da federação, de acordo com o que dispõe o artigo 145 a 162 da Constituição de 1988, vão dizer, a Constituição vai dizer quais são as competências legislativas de cada uma das unidades da federação, quais são as competências, quais são as espécies tributárias de competência de cada uma dessas unidades da federação. O Código Tributário Nacional vai trazer a regulamentação geral e cada uma das unidades, por sua vez, faz a regulamentação em leis infraconstitucionais. Por exemplo, a União tem a competência geral para instituir regras sobre o ISS, Imposto sobre Serviços. Quando ela cria a regra geral, cada um dos municípios regulamenta essa regra geral. Então, você tem a Constituição de 1988, que vai criar a regra geral, né, que vai possibilitar que a União crie a regra geral, no caso aqui eu citei o exemplo do ISS, e determinado município vai regulamentar. Então, o sistema tributário, né, ele é um conjunto de regras, que começa pela Constituição, Código Tributário Nacional e leis específicas criadas por qualquer uma das unidades da federação no exercício da sua competência legislativa. Então, é necessário que a gente faça uma distinção entre competência tributária e capacidade tributária ativa. São coisas distintas. Então, uma unidade da federação, ela detém competência tributária, ou seja, competência legislativa para criar o tributo. Então, a competência tributária é o poder para instituir o tributo, é uma atribuição legislativa e é indelegável. Né? A União, Estados, Distrito Federal, o município não pode delegar essa competência a uma terceira pessoa. A capacidade tributária ativa é a condição para que tem de cobrar, exigir, fiscalizar, arrecadar. É uma atribuição
executiva ou administrativa e pode ser delegada. Ou seja, qualquer pessoa jurídica de direito público que receba delegação do ente competente. Por exemplo, a autarquia federal e INSS, ela detém capacidade tributária ativa. Ela não tem competência tributária. A competência tributária é da União. A União cria a contribuição ao INSS, né? E delega a capacidade tributária ativa ao INSS. Ou seja, quem faz a cobrança da contribuição ao INSS não é a União, é a autarquia federal. Ou seja, a União exerce sua competência tributária, ela cria e ela institui no exercício da sua atribuição legislativa, e quem vai cobrar, quem vai exigir, fiscalizar e arrecadar os recursos provenientes dessa contribuição ao INSS é a autarquia federal e o INSS. Ou seja, a competência tributária é a atribuição legislativa, a capacidade tributária ativa, ou seja, a condição de figurar no polo ativo da relação jurídica obrigacional de natureza tributária é do INSS. Então, a Constituição, ao definir a competência para a atribuição de tributos, ela exclui certas situações, pessoas, bens ou serviços do alcance do poder tributário. Nesses casos, se diz, por exemplo, que há uma imunidade tributária, haja vista a qualidade da situação que não pode ser atingida pelo tributo. Então, é o seguinte, existem situações, né? Existem situações previstas constitucionalmente, né? Sobre as quais não incide cobrança de tributos, é a imunidade tributária. Então, a Constituição ela define a competência para instituir tributos. No entanto, ela exclui determinada situação, como, por exemplo, não se pode cobrar imposto sobre a publicação de livros. Ela exclui certas pessoas do pagamento de tributo, como igrejas. Não incide sobre bens ou patrimônios de alguns de algumas pessoas jurídicas a cobrança de tributo, né? Então, isso é uma limitação ao exercício do poder tributário. Então, nesses casos, quando não incide sobre determinada situação, sobre determinada pessoa, bem ou serviço, a cobrança de tributos, nós estamos diante do Instituto da Imunidade Tributária, prevista na própria Constituição. Então, existe uma série de limitações ao poder de tributar, né? Trouxemos aqui a imunidade tributária e princípios constitucionais. Então, o artigo 1º, inciso 6, né, fala sobre a imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão. O artigo 150, inciso 6º, letra C, fala da imunidade tributária dos partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e entidades de assistência social. O mesmo artigo 150 fala da imunidade tributária dos templos de qualquer culto. Então, é uma ação de imunidades propriamente ditas. Nessas três situações, imunidade tributária de livros, imunidade tributária dos partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e entidades de assistência social, imunidade tributária dos templos de qualquer culto, não há cobrança de tributo. Existem imunidades propriamente ditas, previstas no artigo 151.1 e 156, a linha A, que diz de acordo com o princípio da uniformidade tributária e o princípio da imunidade recíproca. O princípio da uniformidade tributária é de que ela é igual para todo o território nacional. E com relação ao princípio da imunidade recíproca, é de que uma unidade da federação não pode cobrar tributos sobre a outra unidade da federação. Ou seja, a União não pode cobrar tributos dos municípios, o Estado não pode cobrar tributos dos municípios, os municípios não podem cobrar tributos do Estado, é o chamado imunidade recíproca. E essa limitação constitucional ao poder tributar, ela se espelha a partir de princípios, certo? Aqui nós temos 5 princípios. Princípio da liberdade de tráfico, né, que a ideia é de que as pessoas tenham o direito de trafegar livremente. Princípio da vedação ao confisco,
O tributo ele não pode ser cobrado a tal ponto de inviabilizar a capacidade contributiva do contribuinte. O princípio da anterioridade, não há cobrança de tributo sem lei anterior, que assim estabeleça. O princípio da isonomia, certo? Que a questão da isonomia e da igualdade entre os pares, entre os contribuintes, e o princípio da legalidade, né? Para que seja feita uma cobrança de tributo, ele tem que ter uma previsão legal. Então, esses conjuntos, tanto da imunidade propriamente dita, da imunidade recíproca e dos princípios expressos na Constituição, são fundamentais para estabelecer um parâmetro de ação de cada uma das unidades federativas para que ela não exorbite, né, a sua competência legislativa e se mantenha o preceito da segurança jurídica tributária. Então, o direito tributário, ele é embasado na legalidade, e por isso ele obedece a princípios constitucionais. Temos aqui 9 princípios constitucionais. Primeiro, que norteia o exercício do direito tributário constitucionalmente. O princípio da legalidade, que diz que todos os aspectos que venham alterar os tributos devem necessariamente constar, antes de tudo, em lei específica. Princípio da anterioridade. É proibido por lei a cobrança de tributo que tenha sido alterado no exercício financeiro que a lei instituiu ou aumentou. Terceiro, princípio da capacidade contributiva. Antes de criar um tributo, o Estado deve avaliar as condições do contribuinte e isentar aqueles que não podem pagar. Princípio da progressividade. As alíquotas dos tributos são graduadas em conformidade com a capacidade econômica do contribuinte. Princípio 5. Princípio da vedação ao tributo com efeito confiscatório. Não pode existir um tributo que seja elevado ao ponto de confiscar a propriedade privada por atividade ilícita. Sexto, princípio da liberdade de tráfico de pessoas ou bens. É o princípio da livre circulação das pessoas e bens em todo o país. O sétimo princípio, que é o princípio da imunidade recíproca. A Constituição de 1988, ela proíbe a incidência de tributos sobre os entes federados, ou seja, não pode haver cobrança de imposto entre eles. Princípio da uniformidade tributária. Todos os tributos federais devem ser uniformes em todo o território nacional, como é o caso do imposto de renda. E, por último, o princípio 9º, princípio da diferenciação tributária. Os estados, o Distrito Federal, os municípios não podem estabelecer diferenças tributárias sobre bens e serviços em razão de sua procedência ou do seu destino. O que vem a ser, então, imunidade tributária? As imunidades tributárias são limitações constitucionais ao poder de tributar, e, como tais, elas obstam a instituição de leis com a finalidade de tributar aquilo que foi imunizado. Em outras palavras, as imunidades tributárias já subtraem dos entes políticos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, a liberdade para criar leis instituindo no campo da incidência. Então, elas são verdadeiras barreiras intransponíveis. Então, você tem a somatória imunidade mais princípios igual limitações ao poder de tributar. A imunidade tributária é a afetação da obrigação tributária principal. A imunidade, ela atinge apenas a obrigação principal, ou seja, do pagamento. Artigo 113, parágrafo 1º, não afeta a obrigação acessória, prevista lá no parágrafo 2º do artigo 113. Então, a imunidade, ela retira do Estado a competência tributária sobre certos fatos ou certas pessoas. Ela afasta a hipótese de incidência, impede o nascimento da obrigação e, consequente, do crédito. Então, a obrigação tributária principal, pagar o tributo. Artigo 3º. Penalidade pecuniária. Acessória, obrigação de fazer ou de não fazer. Por exemplo, emitir nota fiscal. Não incide a questão, não há imunidade sobre a possibilidade de liberar a pessoa de emitir nota fiscal, mas existe a imunidade sobre o pagamento. Então, qual a diferença entre não incidência, imunidade e isenção? A não incidência é uma situação não prevista na lei.
instituidora ou impossível. Não há norma que preveja isso. Não ocorre um fato gerador. Vários atos, ações praticados no dia a dia não tem previsão legal. Sobre ele não incide qualquer tipo de tributo. A imunidade prevista na Constituição significa uma limitação ao poder de tributar. É uma previsão constitucional, não ocorre o fato gerador. Tem uma previsão na lei, mas não tem o fato gerador. A isenção é uma opção do ente tributante. É uma previsão em norma infraconstitucional. Ocorre o fato gerador, mas o município diz, sobre isso aqui não vai ser pago IPTU. O Estado diz, sobre isso aqui não vai incidir IPVA. Por exemplo, no estado da Bahia, um carro que tem 15 anos de fabricação é isento de pagamento de IPVA. Então, atenção, não confundir competência legislativa, que é indelegável, com capacidade tributária, que é delegável. De acordo com o artigo 6º do Código Tributário Nacional, a atribuição constitucional de competência tributária, ela compreende o quê? Competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição, nas constituições dos estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e municípios, e observando o disposto na lei. Parágrafo único do artigo 6º, os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquele a que tenha sido atribuído. Ou seja, a competência legislativa, né, determinada pela Constituição, ela é indelegável. A capacidade tributária é delegável. Então, dentro desse processo, nós temos vários tipos de competências: exclusiva, comum, extraordinária, especial e residual. De acordo com o quadro que aqui está, competência exclusiva corresponde ao seguinte: a Constituição Federal, ela nomina qual é o ente federativo que tem competência para atribuir tal tributo. Impostos é uma das espécies. Tal imposto é da União, tal imposto é do município, tal imposto é do Distrito Federal. Competência comum, previsão artigo 145, 2 e 3 da Constituição. O que significa? Que taxas e contribuições de melhoria correspondem a uma competência comum. O que é isso? A Constituição não discrimina, né, os entes tributantes que podem instituir uma taxa ou contribuição de melhoria, por exemplo. Então, a Constituição não estabelece discriminação entre entes tributantes, podendo qualquer um deles instituir certos tributos no âmbito de suas respectivas atribuições. Já a competência extraordinária, né, ela é exclusiva da União. Para quê? Para instituir imposto extraordinário. Em qual situação? No caso de guerra externa ou da sua iminência. Só a União tem extraordinariamente esta competência. Além da competência exclusiva, da competência comum, da competência extraordinária, nós temos a competência especial, em regra, é exclusiva da União para a instituição de empréstimos compulsórios e contribuições sociais em casos especiais. Ou seja, os estados podem cobrar contribuições sociais, por exemplo, dos seus servidores. Além da competência exclusiva, comum, extraordinária, especial, o artigo 154 da Constituição Federal traz a competência residual. O que é essa competência residual? Ela permite à União a instituição de outros impostos não previstos na Constituição, desde que não sejam cumulativos nem tenham base de cálculo próprias do imposto já discriminados. Então, a Constituição diz, esse elenco aqui de tributos é competência do município. Esse elenco aqui de tributos é de competência da União. Esse elenco aqui de tributos é da competência do Distrito Federal. Esse elenco aqui de tributos é da competência dos estados. Aí vai relacionar 1, 2, 3, 4, ok. Residualmente, a Constituição prevê no artigo 154 que a União poderá cobrar, poderá criar, né, outros impostos que não sejam aqueles previstos na Constituição, ok? Então, em resumo, existem 5 modalidades de competência: exclusivo, para a criação de impostos; comum, para a criação de taxas e contribuição de melhoria; extraordinária,
para impostos extraordinários, especificamente para a União, especiais e residual, de acordo com o que prevê o artigo 154 da Constituição Federal. Então, voltando à questão, tá, do primeiro artigo do título, que fala dos tributos, lá na Constituição, artigo 145, né, a União, Estado, Distrito Federal, municípios podem instituir essas três modalidades ou espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições, melhoria. Então, a União, ela tem a competência legislativa e competência tributária. Voltam alguns artigos da Constituição, 153, 154.1, 154.2, para reforçar a questão da competência expressa, competência residual e competência extraordinária. Vamos lá. Artigo 153 da Constituição. É uma Constituição expressa para a criação da importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais e nacionalizados, rendas e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro relativo a títulos ou valores imobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Esse último, o imposto sobre grandes fortunas, ele ainda não foi criado. E mesmo que a Constituição diga que esses impostos são de competência da União, ele não tem a obrigação de criar, ele poderá criar, como é o caso, por exemplo, do IPI, em produtos industrializados, da renda e proventos de qualquer natureza, do imposto de renda, todos com previsão no artigo 153 da Constituição. A competência tributária residual, inciso 1º do artigo 154, diz: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. O inciso 2 do mesmo artigo 154 diz: a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, imposto extraordinário, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais sejam suprimidos gradativamente, casadas as causas de sua criação. Então, vejam que aqui está se referindo à competência da União para a instituição de imposto. Vamos lá? Dentro desse processo, é necessário que a gente entenda que existem três funções. O tributo, ele possui três funções: fiscal, extrafiscal e parafiscal. A função fiscal do tributo diz o seguinte: todo tributo que tem a função fiscal é aquele que tem por objetivo arrecadar recursos financeiros para o Estado. Ou seja, a criação daquele tributo, como é o caso do imposto de renda para a União, como é o caso do ICMS para os estados, como é o caso do IPTU para os municípios, é fazer receita. Então, ele é criado com essa única função fiscal. No entanto, existem tributos que têm função extrafiscal, ou seja, o objetivo é interferir no domínio econômico, buscando regular determinados setores da economia. Por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. No final do ano, por exemplo, a União pode reduzir a alíquota do IPI no sentido de incentivar aquele setor econômico da produção de automóveis. Então, é uma função extrafiscal. A finalidade primeira não é levar recursos diretamente através da captação da receita do pagamento daquele tributo. É uma função extrafiscal porque o objetivo é interferir em determinado setor econômico, valorizando aquele setor, fazendo com que ele cresça. E, para isso, ele pode, então, reduzir a alíquota, como ocorre com a alíquota do IPI. Além da função fiscal, da função extrafiscal, existe uma terceira função, que é a função parafiscal do tributo. A função parafiscal é o seguinte: delegado pela pessoa política por lei, né? É aquele que tem a capacidade para criar, dá capacidade ativa a terceiro, possibilitando que esta arrecade o tributo, fiscalize sua exigência e utilize dos recursos para a consecução de seus fins. Exemplo, a contribuição anual paga pelos advogados da OAB. Ou seja, a União cria o tributo, porque ela, né, no caso aí, a contribuição parafiscal, né, que é contribuição ao INSS, contribuição para as unidades profissionais, a União cria, mas ela não fica com os recursos. Ela delega a competência ativa a terceiro, no caso aqui a OAB,
no caso da autarquia federal e INSS. Então, são 3 as funções dos tributos: fiscal, extrafiscal e parafiscal. Então, os tributos fiscais, extrafiscais e parafiscais. Os tributos fiscais, eles objetivam principalmente arrecadar recursos financeiros. Exemplo: imposto de renda, IPTU, ICMS, IPVA, ITBI e ISS são alguns exemplos. Já os tributos extras fiscais, eles objetivam principalmente intervir em uma situação social e econômica, como imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre obrigações financeiras, imposto sobre produtos industrializados. Já os tributos parafiscais, a instituidora do tributo, ela atribui a disponibilidade dos recursos arrecadados à unidade distinta, ou seja, a União cria, mas quem recebe os recursos é a autarquia federal e INSS. A União cria, mas quem recebe é o CREA. A União cria, mas quem recebe é o OAB. Então, os tributos fiscais objetivam arrecadar recursos financeiros, os extras fiscais investir na situação social e econômica, e os parafiscais destinam os recursos a uma outra unidade. Então, quadro resumo. Contribuições fiscais arrecadam recursos para pessoa jurídica e direito público interno para que possa cobrir seus gastos, como no caso do CPMF. Contribuições para fiscais ou especiais do Sistema S, cobrada por autarquia, órgãos paraestatais, profissionais ou sociais, para custear seu financiamento autônomo, com a contribuição ao SESC-SENAC. E as contribuições extras fiscais, que com contribuições de intervenção no domínio econômico, como a CID e dos combustíveis, elas não visam só a arrecadação, mas também corrigir anomalias dentro desse processo. Então, nós temos as contribuições fiscais, as contribuições para fiscais ou especiais e as contribuições extras fiscais. Então, essas limitações constitucionais ao poder de tributar imunidade propriamente ditas, princípios implícitos, né, com roupagem de imunidade e princípios expressos. Então, o artigo 150, com relação às imunidades propriamente ditas, nós temos a previsão constitucional lá no artigo 150, né, que são imunidades tributárias de livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão. Temos as imunidades tributárias dos partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e entidades de assistência, e temos a imunidade tributária dos templos de qualquer culto, né? Então, são as previsões lá do artigo 150, inciso 6. Já os princípios implícitos, eles têm uma roupagem de imunidade. 151, que é o princípio da uniformidade tributária, e 156, a linha A, que é o da imunidade recíproca. E temos os princípios expressos, como o princípio da liberdade de tráfico, o princípio da vedação do não confisco, o princípio da anterioridade, o princípio da isonomia e o princípio da legalidade, conforme a previsão dos artigos aqui relacionados. Vamos lá? Então, gente, é importante que vocês façam as leituras dos artigos 145 a 162 da Constituição, para que vocês tenham a noção do inteiro teor desse conteúdo da Constituição, né? E articulem isso com a leitura de uma doutrina e todos os artigos aqui relacionados, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.